Eu procurei enquadrar a minha apresentação aqui, levando em conta o perfil dos que vão comigo aqui desenvolver, né, sua reflexão, trabalhando alguns temas que eu poderia apresentar como algum diferencial no que seria, talvez, uma necessária abordagem comum que deveríamos trabalhar. É claro que penso a dimensão da virtude buscando extrair o roteiro deste amplo significado do desenvolvimento do pensamento humano, sobretudo ocidental, desde os gregos, né? Não quer dizer que isso não esteja já posto em outras dimensões de pensamento e de concepção de mundo, de outras culturas, mas porque para nós é muito relevante o que, por exemplo, a gente extrai de um pensador como Aristóteles, né? Para quem a virtude, vista como sabedoria e amizade, né, é o elemento, Noemi lembrava isso há pouco, né, que traduz o processo contínuo de transformação humana, na linha de que cada um de nós tem um horizonte de realização em direção ao que pode nos tornar melhores ou perfeitos, seja em perspectiva histórica ou em perspectiva divina, né? Quer dizer, levando em conta como a gente considere essa questão. Quer dizer, a virtude como essa disposição de orientar o nosso sentido de transformação contínua, né? Que é a dimensão potenciadora, né? Aristóteles trabalhava muito com aquela ideia de potência e ato, né? Então, a virtude é essa dimensão potenciadora que nos habilita a nos transformarmos permanentemente em direção ao que podemos nos constituir como melhores ou perfeitos se tivermos um olhar transcendental ou se permanecermos num olhar mais imanente, né? E dessa dimensão, todos os que, por exemplo, articularam a questão da virtude com o tema da ética, entre outros, né, têm procurado buscar este vínculo quando se trate de caracterizar o que seja uma ação ética, em qualquer das suas dimensões. Ou a ética normativa, que é aquela que está na base de como, no social, nós inculcamos os valores, as diretrizes, os elementos que definem o modo como devemos agir para que possamos viver socialmente sem nos destruirmos mutuamente, né? Ou se não tivermos essa dimensão normativa, porque também há uma perspectiva ética que, entre outros, Spinoza assimilava, de que ela não precisa ser só uma ética normativa, mas algo que nos coloque na perspectiva de realizarmos um sentido pleno de felicidade. De felicidade, quer dizer, a ética como uma dimensão de nos configurarmos na perspectiva da felicidade, né? Que é um desafio, não só para orientar a nossa ação no mundo, como conduta, como para nos realizarmos plenamente como intérprete de um conhecimento que nos torna mais plenamente humanos. Não é por acaso que, em 1750, quando Rousseau, atendendo ao edital da Academia de Dijon, né, para produzir, num concurso de monografias, né, um texto que se habilitasse à seleção e que ganhou o concurso, formulou aquele célebre discurso sobre as ciências e as artes, 1750, né, para responder à pergunta da academia qual era o valor do conhecimento das artes para a felicidade humana. Para a felicidade humana. Curiosamente, Ulisses, no ano seguinte, entusiasmado com o prêmio que ganhou, ele se habilitou ao concurso, mas perdeu. Apresentou um trabalhinho, né, que não foi muito bem recebido. O trabalhinho se chamava Do Contrato Social. Nossa, o trabalhinho.
Eu sempre conto essas histórias aos meus alunos para dizer assim, quando eu sugiro que vocês façam, estou vendo aqui uma aluna, que façam suas monografias, pensem em Rousseau. Quer dizer, é importante, né? Participar desses eventos, e muito do que obra basilar de grandes pensadores, ou foi monografia de concurso, ou foi conferência. Conferência de eventos como esse, né? Que, por exemplo, Ulisses, com o cuidado dele, recolheu muito da contribuição do notável jurista Roberto Lira Filho, porque ele tinha uma responsabilidade ética enquanto profissional, advogado, né, que abriu um espaço editorial para recolher pensamentos jurídicos de transformação social. E algumas das preciosidades do Roberto Lira Filho foram editados numa pequena editora chamada Editora Obreira. Nem sei se ele lembra disso. Pelo riso, ele deixou lá atrás. Bem, então, nessa linha da ação ética, quer dizer, que busca construir esses valores, né, os filósofos, os pensadores, me refiro, por exemplo, entre outros, a uma que me é dileta, que é Marilena Chaui, né, que ela lembra que quando se inculcam padrões de conduta, costumes, normas, deveres, em suma, quando se orientam desejos, né, que aspiram à felicidade, essa ação ética é sempre balizada filosoficamente pelas ideias de bom e mal, de justo e injusto, de vício e virtude. Bom e mal, né, justo e injusto, vício e virtude. Então, ela, por exemplo, a partir daí sintetiza que uma ação só será ética se ela for consciente, se ela for livre, se ela for responsável, como Noemi dizia há pouco aqui, lembrando Boff. E só será virtuosa se for realizada em conformidade com o bem e o justo, com o sentido subjetivo, que não é nunca uma ação egoísta, é sempre uma ação em interação. Para ela, a subjetividade ética é sempre uma intersubjetividade, porque ela se faz no contexto das nossas interações. O que eu faço, o que eu digo, que ganham relevância pela realização dessas dimensões do bem, do bom, do justo e do virtuoso, né, que formam a dimensão consciente e livre da nossa liberdade, da nossa sociabilidade, né? E, para isso, é evidente, pedagogia das virtudes, é indispensável articular todas essas dimensões a uma perspectiva educadora, né, que signifique construir mediações educadoras nas nossas institucionalidades organizadoras, na família, uma família educadora, na cidade, uma cidade educadora, na escola, uma escola educadora, na universidade, uma universidade educadora. Não é uma contradição. Uma universidade, por exemplo, eu vivi essa experiência, ela realiza um produto social que é a educação, mas não necessariamente ela é educadora. Sim, com certeza. Não necessariamente ela é educadora. Vivenciamos, né, experiências dramáticas de alcançar parâmetros de excelência em muitas coisas e vivenciar um cotidiano de déficit pedagógico, sobretudo no que diz respeito ao sentido social da ação universitária. Eu lutei muito, por exemplo, para confrontar, e vejo que essa é uma experiência que não é só nossa. Esses dias eu li a matéria sobre as praxes em Coimbra, são os trotes, em nome de acolhimento,
que, em nome de familiarizar e fazer membros da mesma confraria, né, produzem experiências perversas de alienação da dignidade. Quando, a pretexto de brincar, a pretexto de acolher, reduzem a dignidade, o que não salva esta forma quando está presente, por exemplo, a inconsciência de que se aliena a própria condição dessa dignidade, né? Pelas formas subalternas de imposição de práticas machistas, de práticas sexistas, de práticas racistas, né? Que são indicadas como se fossem próprio de determinadas confrarias, de determinadas fraternidades, né? No fundo, ainda que haja consentimento, a inconsciência da redução da dignidade mostra a sua perversidade, né? E é preciso superar isso com outra perspectiva de relações que resgate essa dimensão de dignidade por meio de modos de acolher que representem, né, uma busca de menos alienação, com mais consciência e com mais realização do sentido pleno da condição emancipatória do homem e da mulher, no jovem, né? Então, é um enfrentamento terrível, porque as pessoas dizem, não, mas é uma brincadeira, ou dizem, não, mas houve consentimento, de que vale o consentimento se ele não ultrapassa a dimensão alienadora da inconsciência de redução da dignidade da pessoa humana, né? Então, eu diria assim que hoje, né, as cidades, as instituições, as universidades podem ser e devem ser consideradas educadoras como uma exigência do seu próprio atributo institucional. Não pelo que produzem, mas porque elas se constituem, né? E elas são consideradas educadoras quando nelas, além dos vários modos de ocupação de espaços, nos quais se realizam múltiplas interações e experiências do conviver, são disponibilizadas incontáveis possibilidades educacionais, contendo em si elementos importantes para a formação integral de seus habitantes, a cidade, ou de seus membros, as comunidades institucionais, entre elas a escola, a universidade. E, no fundo, essa dimensão educadora traduz, né, processos formais e não formais com objetivos pedagógicos pré-estabelecidos, assim como propostas ou vivências que surgem de forma contingente, mas que favorecem a disposição para o aprendizado permanente de novas linguagens, oferecendo oportunidades para o conhecimento do mundo, o enriquecimento individual e o compartilhamento dessas formas solidárias a que se referiu há pouco, né? Então, se é assim, há atributos a considerar para poder designar isso que é a dimensão educadora das instituições. Estamos falando de pedagogia, né? E isso significa escolha democrática de dirigentes. O Isaac me dizia há pouco que devia haver eleições todo mês. Não tanto pelo exercício da democracia, mas porque, nesse momento, todo mundo quer fazer tanta coisa para mostrar que cabe, que realmente a gente ia acabar tendo muitas realizações, né, em escala mensal. Mas aqui eu estou me referindo ao fato de que o processo de escolha democrática é um processo de aprendizagem. Claro que se cometem erros, né? Claro que se inclui na bagagem algum excesso daquilo que é a realidade a transformar. Mas isso é muito bom,
né? Porque o excesso significa que o essencial entrou. E que, depurado o que é incidental ou supérfluo, o relevante é o que fica deste aprendizado, né? Por isso que a experiência democrática é insubstituível. E ela é uma espécie de herança transmissível para uma instituição de outra em todo o percurso civilizatório, quando a gente busca modelos civilizatórios, né? Então, entre esses atributos, a escolha democrática de dirigentes, com responsabilidade, por exemplo, eu, sabido, desde o primeiro dia, assumi o reitorado numa condição de crise, não era uma coisa que eu desejasse, né? Era algo da qual eu não podia me isentar. Mas defini desde o primeiro dia que a minha percepção convicta era de que o exercício do reitorado é para um mandato, né? Então, nunca admiti a reeleição. Não que eu seja contra, em princípio, o processo. É que eu acho que, sobretudo em dimensões universitárias, é nefasto. É nefasto por duas alienações que eu aprendi a logo me dar conta delas. A primeira é a alienação burocratizante. A gente fica, professor que somos, né? A partir daí, enredado nos meios, prisioneiro da burocracia, convocado para realizar insumos no interesse de grupos, de projetos, de autoimagens de relevância, e acaba perdendo de vista o objetivo essencial da universidade, né, que é realizar conhecimento solidário, né, inclusivo, né, democrático, né? Isso aliena, né? Então, a gente está enredado nos meios, perde a perspectiva dos fins. É uma alienação. A outra é a do deslumbramento, né? Meu antecessor foi vítima disso, não tanto por sua ação direta, mas por não ter sabido se livrar vamos dizer assim, da sua corte. Já começa que a gente é chamado de magnífico. Enquanto fui reitor por 4 anos, não só fui chamado de magnífico, no Brasil e fora. Como fui chamado de esplêndido, de extraordinário, de magnânimo. Esplêndido é o Cristóvão, porque o Darcy, quando o saudou na primeira eleição democrática de um reitor, contou a história dele, Darcy, reitor da UNB, indo a Goiânia e se deparando com o prefeito que se atrapalhou com o tratamento. E na hora de mencioná-lo, nomeá-lo, ao invés de dizer magnífico reitor, disse esplêndido reitor, né? E aí o Darcy disse, então, Cristóvão, eu, nas condições da sua eleição, vou fazer o mesmo, vou chamá-lo de esplêndido reitor, né? Então, o sobrinho do Darcy, que preside a Fundação Darcy Ribeiro, instalada no UNB, só me chama de esplêndido, por causa do tio, né? Mas de extraordinário fui chamado várias vezes, e de magnânimo algumas. A gente começa a achar que é. Né? O Isaac me chamar de magnífico, né? Magnífico é ele, que é exponencial. A gente começa a achar que achar que as homenagens lhes são devidas, que elas vão além da função que você exerce, e começa a se acostumar com a lisonja e a se aquietar nisso, né, que é uma alienação. Então, 4 anos é um tempo razoável, dá para fazer tudo o que se programou. Isso significa, né, que a gente tem que, por isso, ter cuidado de, sendo, vamos dizer assim, o convicto da condição, né, de um processo democrático de escolha de autoridades, de dirigentes, levar em conta que a autoridade que exerce só se legitima se ela for compartilhada.
né? Ela não pode ser uma autoridade autoritária, hierárquica, no sentido subordinante. Ela só tem sentido se ela for compartilhada. E cada vez mais a gente está aprendendo na experiência democrática essa pedagogia do compartilhamento, né? Compartilhar nas formas coletivizadas da gestão. Por exemplo, encontrei na minha universidade 4 grandes conselhos. O Conselho Universitário com mais de 100 membros, que eu realizava reuniões de 15 em 15 dias. Imagine fazer a mediação de tantas excelências ali colocadas, né? PhDs, mas é a função. Ainda criei um outro conselho, que era um conselho comunitário. Estava previsto há 18 anos no Estatuto, nunca tinha sido instalado, que é um conselho em que você dialoga com a cidade, porque a universidade não pode ser isolada do mundo em que ela atua, né? Isso já nos diziam os grandes reitores, os grandes educadores, entre nós, por exemplo, Darcy e seu conterrâneo Anísio Teixeira, né? Então, ter a dimensão desse atributo de que a escolha democrática de dirigentes tem que levar ao exercício de uma autoridade que seja compartilhada e que esse compartilhamento se faz com a sua própria comunidade, com o seu entorno, né? O Aldo não gosta da palavra entorno, né? Mas eu digo com a comunidade de vizinhança, né? Com os movimentos sociais, e que permita, assim, por exemplo, nesse compartilhamento, eleger iniciativas e experiências carregadas de sentido educador, por se caracterizarem como procedimentos qualitativos de novas sociabilidades e de promoção da cidadania. O essencial é que esses processos levem à construção de uma consciência social mais elevada, na medida em que deles participem aqueles que acabam conhecendo melhor as situações que fundamentam as decisões e as vivenciem de forma efetiva, porque estão também colocados nas próprias experiências que realizam, que é o sentido mais pedagógico de todo o processo de educação para a cidadania. Ser participante das decisões e das opções que são escolhidas, porque seremos também os destinatários dessas próprias decisões, e a nossa experiência de participar delas, né, nos torna solidários com as escolhas que são feitas. E eu queria dizer assim que a minha experiência como reitor se deu numa universidade que foi constituída com esta função, com este princípio, com esta concepção, né? E por isso mencionei o tema dos trotes, por exemplo, né? Então, o principal desafio era tentar ser, numa instituição educadora, mesmo que fosse universitário, menos disciplinar e mais pedagogo. Menos disciplinar e mais pedagogo. Mesmo sabendo que nessa cultura de colonialismo continuado, porque nunca nos liberamos inteiramente do colonialismo, né? Na pedagogia e no trabalho, modos de exercer a autoridade foram a palmatória e a chibata. A palmatória e a chibata. E isso não está muito distante de nosso tempo. A revolta da chibata, por exemplo, é do século XX. E há muitas professoras, professores aqui em Alhures que ainda veriam com bons olhos o retorno da palmatória. E se a gente lê com atenção os jornais, a gente percebe que todos os dias os editoriais, as colunas de opinião estão pedindo palmatória e chibata. Num tempo em que novos processos civilizatórios, com horizonte de redenção, de ressocialização, de reeducação, pedem práticas pedagógicas para redimir aqueles que, por exemplo, nem sempre deixam de
inculcar atitudes éticas, ou atitudes de boa conduta, ou atitudes de seguir as boas normas, ou de se envolver com uma ética de deveres, né? Porque vivencia uma dimensão de uma sociedade egoísta, competitiva. Basta ver aqueles que estudam criminologia, por exemplo, né, que vão encontrar definições de tipo mais psicológico, estilo, mas que, como o Garofalo Criminoso dizia, que a conduta... já me referi ao esplêndido reitor aqui, viu? A conduta criminal era uma conduta fundada numa postura de ambição, egocentrismo e labilidade, né? Que, se a gente olhar bem, são os critérios que estão colocados para recrutar grandes executivos. Ou seja, não são características do indivíduo, são características da sociedade, né, que, se mal trabalhadas, produzem desvios comportamentais. E, se pior ainda trabalhadas, produzem terríveis devastadores da sociedade e da cultura, como chefes de grandes empresas, como titulares de grandes corporações. Há uma dimensão de dignidade política na ação virtuosa. Cortando aqui um bocado de coisa, né? Por exemplo, como lembrava Hannah Arendt, denunciando a mentira na política. Eu acho que a gente tem visto muitas coisas. Eu gostaria que, por exemplo, pensassem hoje no processo de resgate da memória e da verdade, sobretudo quando nós perdemos a dimensão democrática da política, o significado, por exemplo, que as caravanas de cidadania, orientadas pela Comissão de Anistia, têm realizado para resgatar essa dimensão virtuosa da ação política. Um exemplo. Eu acho que está dentro dessa ética do cuidado a que Noemi fez referência, claro, numa citação direta a Leonardo Boff, né, que mostrou que o cuidado é uma das expressões racionais do desenvolvimento civilizatório. Ele lembra que nós já tivemos uma dimensão religiosa nesse desenvolvimento, uma dimensão epistemológica nesse desenvolvimento, que é a racionalidade do conhecimento, da ciência, né? E que o senador Cristóvão, por exemplo, o professor Cristóvão, eu chamo ele de professor, porque senador ele será por algum tempo, governador ele já foi, professor é a vida toda, né? Ele lembrava da necessidade de pensar a dignidade e a prioridade como um referencial para definir o trabalho da economia, da política e do desenvolvimento. Né? Então, o Boff fala do cuidado como uma dimensão da razão sensível. A razão sensível nos termos em que Noemi aqui ligou para dizer que ele é essencial à vida, como ela reproduziu. E que a ética do cuidado protege, potencia, preserva, cura e previne. E que, por sua natureza, ela não é agressiva. Quando intervém na realidade, o faz tomando em consideração as consequências benéficas da intervenção. Vale dizer, se responsabiliza. E se responsabiliza por todas as consequências das ações humanas. Ela se dirige ao planeta para renaturalizar o homem, para resgatá-la, para rehumanizar-se a si própria. E que, se não transformarmos nossas atitudes nesse sentido, dificilmente evitaremos as catástrofes em todos os seus níveis, desde a natureza desumanizada a um homem desnaturalizado, e que, por isso, é que a salvaguarda de Gaia, segundo ele, impõe entre nós, com a ética do cuidado, o compromisso com uma casa comum, a casa comum que é o nosso planeta. E eu queria finalizar dizendo que
A União Planetária nos convocou para uma ética de cuidado, nesse sentido, de uma pedagogia de cidadania, quando incorporou os 8 objetivos do milênio, que eu acho que é a continuação desse processo e vamos dizer, o currículo dessa pedagogia. É o projeto político-pedagógico desta pedagogia. Lembram dos 8 objetivos, estão na página da União Planetária, mas isso é um mandato das Nações Unidas, né? Os 8 jeitos de mudar o mundo, esse mundo de Gaia, essa causa comum. E queria dizer assim, da sutileza de tomar isso, porque dialoga com um consenso universal no sentido do consenso, não metafísico, né? Porque são urgências que estão colocadas sob pena dessa catástrofe e deste colapso, que a gente vê enunciados de todos os modos, mas que aqui hoje, quando eu me preparava para vir para esse encontro, vi assim de uma forma brutal quando li um dado da Oxfam, por exemplo, dizendo que 85 indivíduos no mundo, os que detêm maior volume de dinheiro e de riqueza, têm mais volume de dinheiro e de riqueza do que metade da população pobre do mundo. Quer dizer, 85 pessoas no mundo têm mais dinheiro do que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Ou, como também se disse aqui no Brasil, que 15 famílias brasileiras têm mais dinheiro do que a incursão, todos os insumos, por exemplo, colocados no programa Bolsa Escola. Bolsa Escola, né, pessoal? Bolsa Escola, né? Eu sei que é família, mas deveria ser escola. Tá. Então, isso é um chamamento, não é um dado abstrato de uma retórica mistificadora, é um dado real. Quando você tem esse elemento, que 85 indivíduos no mundo têm mais dinheiro do que metade da população pobre do mundo, 3 bilhões de pessoas, algo está errado. E a gente precisa desencadear urgentemente, né, todo o alcance dessa pedagogia das virtudes contra os vícios, do justo contra o injusto, do bem contra o mal. Muito obrigado. Então. Eu, primeiro, sou um admirador da ideia da pedagogia das virtudes. A primeira vez que eu ouvi falar nisso foi uma conversa do Ulisses lá na minha casa. Me trouxe um texto e me entregou. Eu não tinha nunca tido essa visão, essa ideia, essa expressão, pedagogia das virtudes. Depois disso, a gente vai elaborando as coisas, querendo ou não. E quando é chamado para um evento como esse, aí as coisas começam a se arrumar. E eu quero colocar para vocês 2 tipos de pedagogia das virtudes. A primeira vamos chamar de uma pedagogia no sentido social, política, se quiserem. Uma virtude coletiva, uma virtude de um povo. Depois, a virtude de cada um de nós. O primeiro eu diria que é a virtude no sentido educacionista. A segunda é no sentido de educador. A primeira é no conjunto de uma sociedade, como é que a gente faz a pedagogia funcionar. A outra é dentro da sala de aula. Sala de aula no seu conceito amplo, que não é mais naquele sentido fechado. A primeira, a pedagogia das virtudes, ou melhor, a virtude no sentido coletivo, parte de um valor ético, que todo mundo pensa que aceita, mas, na verdade, ou não aceita ou não pratica. E isso eu gostaria muito de ficar para o debate, sobre esse item que fosse.
O princípio é: toda criança tem direito igual de acesso à sua educação, capaz de promover ao máximo o seu talento. Parece óbvio, mas é o contrário do que acontece. No caso do Brasil, especialmente, nossas crianças nascem com um carimbo educacional que diz o CEP e outro que diz o CPF. O acesso da criança brasileira à sua educação depende do CEP e depende do CPF. Do CEP da cidade e do CPF da família. Então, esse princípio ético não é praticado no Brasil. Longe, 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 longe de ser praticado no Brasil. Em escala mundial também não. Quando a gente fala em desigualdade, como a desigualdade da renda, que o Zé Geraldo falou, 85 pessoas têm, na verdade, patrimônio, eu creio, né, superior a 3 bilhões, riqueza. A gente está falando de desigualdades várias. Eu dividiria em dois conjuntos de desigualdades. As desigualdades que são decentes, embora inconvenientes, e as desigualdades são imorais. Você tem uma roupa bonita, outra roupa feia, isso é uma desigualdade dentro perfeitamente da moralidade. Até porque pode depender do gosto da pessoa. Você ter carro ou não ter carro é uma desigualdade dentro dos limites da moralidade. Você ter uma renda alta e uma renda baixa está dentro dos limites da moralidade. Mas tem 3 desigualdades que fogem do limite da moralidade, que são imorais. A primeira é na saúde. Uma pessoa viver mais ou viver menos, conforme a renda que tem. Isso não é desigualdade, isso é imoralidade. Nada poderia justificar uma pessoa viver mais ou menos conforme a renda. Você pode dizer vive mais ou menos conforme o conhecimento técnico, conforme a natureza determinou que você tem ou não tem uma doença. Mas conforme a renda, é uma imoralidade. A outra é a justiça. Você ser preso ou ser solto conforme o dinheiro que tem, mesmo tendo cometido o mesmo crime. Isso não é uma desigualdade, isso é uma imoralidade. E o terceiro é a educação. Você não receber o apoio necessário igualmente para desenvolver o seu talento. Isso é uma imoralidade. E é uma burrice coletiva, porque ao não desenvolver o talento de cada pessoa a partir de quando ela é criança, você está jogando fora um rico potencial da sociedade inteira. Um potencial científico, um potencial no entendimento, um potencial de participação. É burrice uma sociedade não oferecer escola de qualidade para todos, de tal maneira que o talento que a pessoa nasce com ele seja desenvolvido plenamente. Obviamente, alguns, o talento vai para outra direção, diferente da educação. Mas aí é porque o talento caracteriza-se por isso. A pedagogia das virtudes, portanto, exige que não haja desigualdade no acesso à educação para nenhuma criança. Se a gente não fizer isso, a gente vai ensinar virtude até para alguns, mas vai deixar de fora outros. E nós vamos deixar de fora não só no ensino, vamos deixar de fora na participação social, na inclusão social. Porque daqui para frente não há como incluir-se socialmente sem educação. Já se foi o tempo em que um analfabeto tinha emprego. Já se foi o tempo em que uma pessoa que não tivesse um grau de formação teria um salário satisfatório. Acabou esse tempo. Então, essa é a primeira virtude, a primeira pedagogia da virtude. Ao nível da política, a luta para que a educação seja igual para toda criança, independente da renda dos pais e da cidade onde está a sua escola. Não praticar isso, por mais virtude que tenha no seu comportamento pessoal, é uma virtude, um conjunto de virtudes incompleto. Aí eu entro dentro da sala de aula.
Quais são as virtudes de hoje que nós precisamos passar às crianças brasileiras? A primeira, não em ordem de importância, que é igual. A primeira é o respeito e a convivência com a natureza. Essa é uma virtude fundamental dos tempos de hoje, que não era uma coisa necessária nos tempos passados, em que a natureza era infinita, em que o poder técnico não ameaçava o equilíbrio ecológico. Então, a virtude ecológica não era necessária no passado. Embora os povos primitivos tenham virtude ecológica, e altamente, porque dependem do equilíbrio com o meio ambiente onde eles estão. Nunca esqueço daquele seringueiro que nós trouxemos na UNB, que ficou 6 meses, Jaime, conversando com os alunos, quando ele disse que eles não matavam cobras, porque as cobras comiam alguns insetos que transmitiam doença. Se ele matasse a cobra, os insetos se reproduziam em grande quantidade e eles ficavam doentes, os seres humanos. Então, eles têm um sentimento. Mas essa virtude, tirando os grupos mais primitivos, se perdeu. A gente precisa voltar a ter essa virtude. Essa é uma virtude fundamental que a educação deve passar. O segundo é o respeito à diversidade cultural, às etnias. Nós entramos num mundo, nas últimas décadas, em que o sonho é a igualdade no estilo de vida. Ao mesmo tempo que a gente não liga para a igualdade na renda, a igualdade no consumo, a gente quer uma igualdade de todas as civilizações como se fosse transformada em uma só. E isso não é uma característica só da direita. O pensamento marxista visava como justiça a igualdade no sentido de um só estilo civilizatório. No marxismo, os grupos primitivos, a palavra já vem dizendo, têm que ser superados para o melhor bem-estar deles, para acabar a exploração dele. No capitalismo, o homem explora o homem, mas na visão marxista, a natureza explora o homem que não tem as ferramentas necessárias para controlar a natureza. Então, é preciso ter uma sociedade tecnificada, e para todos. Esse é o mérito da visão marxista, é que queria para todos, não para poucos. E queria sem exploração do homem pelo homem, sem capitalista, sem patrão. A gente precisa ensinar às nossas crianças que não há civilização plenamente superior à outra. Uma civilização é superior em uma coisa, outra é superior em outra coisa. A nossa, por exemplo, é superior às outras civilizações no conhecimento técnico, que ajuda a você viver mais anos com menos dores. Isso é um avanço civilizatório. A nossa é melhor, por exemplo, na atividade cultural, em que somos capazes de ter uma orquestra sinfônica. Nenhuma tribo indígena tem uma orquestra sinfônica. Não tem como ter. Não tem nem indústria para fazer os equipamentos. Não, nem para fazer o teatro. Isso é um avanço. Beethoven não comporia suas sinfonias vivendo num estilo, entre aspas, primitivo. Então, temos. Agora, até que ponto é superior uma sinfonia ou a música que nos parece, às vezes, monótona de uma tribo indígena? Aí já não dá para dizer que uma é superior à outra. A gente tem que dizer que são diferentes. E a riqueza coletiva está na diferença. Desde que nós não forcemos continuarmos desiguais quando aquele grupo primitivo quer mudar. Eu não usei a palavra evoluir, usei mudar. Congelar tribos indígenas artificialmente, colocando cercas visíveis ou invisíveis, está errado. Agora, chegar ali e querer civilizar, como fizeram os padres aqui 500 anos atrás, achando que o índio cristão era superior ao índio não cristão, a gente tem que ensinar que não é correto isso. A virtude não está em converter um índio ao cristianismo.
A virtude está em respeitar o índio sem ser cristão, ou o muçulmano, que o mundo ocidental quer ocupar de qualquer maneira. Nós temos que respeitar as diversidades, as etnias. Essa é uma virtude que a gente tem que ensinar às nossas crianças. Uma outra virtude é a solidariedade, que está se perdendo. Já há escolas que ajudam nessa prática da solidariedade. A escola americana aqui, com toda a arrogância de riqueza, de cara, tem uma prática de solidariedade em que seus alunos têm que, de vez em quando, ir fazer trabalhos solidários, para descobrir até que existe uma vida que não é aquela deles. A gente tem que passar isso ao máximo. Tem que fazer com que nossas crianças do plano piloto descubram o que é a vida. Eu nem digo nas cidades satélites, primeiro porque o nome não é bom, segundo porque hoje já são cidades plenamente desenvolvidas. Eu falo nos lugares que chama-se por aí de invasões as mais pobres. É preciso mostrar isso. E é preciso desenvolver a solidariedade. Como também com o colega horizontalmente e verticalmente entre os grupos sociais. A outra pedagogia que eu acho que a gente tem que ensinar é a convivialidade, que não é o mesmo que solidariedade. Na solidariedade existe um num patamar superior ao outro, esse sendo solidário com esse. A convivialidade é como convive-se todo mundo. Nós perdemos isso. Nós perdemos isso nos planejamentos urbanos, em que as praças desapareceram. Nós perdemos isso por causa da desigualdade social que obrigou todo mundo a morar, todo mundo não, uns poucos a morar num condomínio fechado, ou num condomínio que parece não fechado, mas é fechado, como um apartamento no plano piloto. Eu moro num apartamento, aquilo é um condomínio. Para entrar tem que pedir licença ao porteiro. Nós perdemos a convivialidade, que é algo que foi desenvolvido nos anos 70 por Ivan Illich, que trabalhou muito essa ideia da convivialidade como um propósito civilizatório. O outro é o estilo de vida. A gente tem que trabalhar a ideia de um estilo de vida mais despojado dos bens de consumo. Faz parte de ter virtude hoje você não cair na tentação do consumismo, de ter um número maior do que precisa de roupa, de ter casa num tamanho maior do que precisa para viver satisfatoriamente bem, de ter carro quando se pode usar um transporte público de qualidade. O estilo de vida é uma virtude fundamental. A austeridade, a meu ver, é uma virtude. Não é à toa que a gente tem hoje as duas mais importantes figuras no mundo, símbolo de austeridade, que é o Papa Francisco e o Pepe Mujica do Uruguai. São símbolos da austeridade na maneira de viver. A gente precisa desenvolver isso nas nossas crianças. Ensinar isso é praticar a pedagogia das virtudes. E, finalmente, embora pudesse trabalhar outros, é a planetania. Planetania é um salto além da cidadania. Cidadania, a própria palavra já diz, é você conviver bem dentro da sua cidade, junto com aqueles que estão no seu entorno. A planetania é você conviver bem com os seres humanos e os não humanos de todo o planeta. Não basta mais ser cidadão. É preciso ser humano. É preciso ir além do seu horizonte da cidade, do país, e começar a ter um sentimento, um respeito, uma convivência planetária. A cidadania foi um grande avanço dos gregos, especialmente, mas separou da natureza e ficou restrito às cidades-estado da Grécia. Isso evoluiu e criamos os estados nacionais, mas até hoje não conseguimos ter um sentimento de planetania. E
E esse é talvez o mais importante, porque os outros dependem desse. Porque a gente cai na política e volta para o primeiro item. Enquanto o eleitor for um cidadão, ele não vai votar dando resposta aos problemas do planeta. O maior problema de fazer política hoje, quem tem uma consciência dos problemas universais e civilizatórios, o maior problema é conseguir voto falando dos problemas mundiais. Porque o eleitor, por natureza e por educação, porque aí a natureza é aqui dentro, ele vota pensando no curto prazo e no entorno dele. Ele não vota pensando daqui a um século, no planeta inteiro. Até que a gente mude a cabeça do eleitor, a partir de formar 1, 2, 3 gerações desde a infância. Como é que um presidente dos Estados Unidos, e até do Brasil, vai dizer que a grande meta dele é reduzir a indústria automobilística? Mesmo prometendo melhorar os serviços de transporte coletivo público. Não vai se eleger. Como se elege propondo controle no consumo de combustível fóssil? Ou contra a energia nuclear? Não se elege. O Japão hoje está com problema. Eles pararam as centrais nucleares depois de Fukushima, mas tiveram de abrir centrais termoelétricas, que não vão criar o problema nuclear, mas que está poluindo. E o eleitor, teoricamente, ele é a favor de fechar as centrais nucleares, ele é a favor de fechar as centrais termonucleares, mas eles não querem abrir mão do consumo de energia. Eles querem continuar o ar-condicionado que a gente tem, uma arquitetura que deixa entrar pouca luz e exige iluminação, e todas as outras formas de, eu vou usar a palavra, de depravação do consumo energético que a gente tem no mundo de hoje. Isso é uma questão de educação, é uma questão de pedagogia, é uma questão de pedagogia da virtude do sentimento planetário, que exige um carinho tão grande à humanidade que a gente olha os filhos e netos, mas não nossos, filhos e netos de todo mundo, e olhe no mundo inteiro. Isso eu acho que a pedagogia pode resolver, mas talvez haja razões mentais, neurológicas que impeçam. Afinal de contas, nós somos seres sociais, produto da pedagogia. Mas nós somos seres naturais, produtos da biologia. E os outros animais não conseguem pensar além do seu espaço. Nem conseguem pensar além do dia que ele vive. Vai ver que nós, no máximo, conseguiremos pensar algumas décadas. No livro Limites ao Crescimento tem um gráfico que eu acho muito interessante. Ele colocou na vertical a preocupação com o tempo, na horizontal a preocupação com o espaço. Quantas pessoas se preocupam com a sua família neste ano? Todo mundo. Aí quando você avança no tempo e coloca quantas pessoas se preocupam com a sua família nos próximos 10 anos, já diminui. Nos próximos 20, diminui. Daqui a 100 anos, talvez ninguém pense na sua família. Quando você vai para o espaço, você pensa, todos pensando hoje, a sua cidade. Não é tanto quanto na família, mas ainda é um bom número. Quando você põe o país, vai diminuindo. Quando você chega ao mundo, é quase ninguém, só uns filósofos. Quando você vê lá atrás, daqui a 100 anos, o planeta, ninguém vai pensar. É natural que não pense. Ontem eu fui convidado para o aniversário de 100 anos de uma senhora que vai fazer. Eu perguntei quantos netos, bisnetos ela tinha. E falaram que ela tem 5 tataranetos. E eu aí fiz uma pergunta.
Como é que chama o filho do tataraneto? Não existe. Que eu saiba, não existe a palavra para o filho do tataraneto, porque ninguém vê o filho do tataraneto. Então, como é que você vai se preocupar com o longuíssimo prazo se, biologicamente, na sua reprodução genética, isso não vai mais existir para você? Por isso, esse é o ponto mais difícil da pedagogia das virtudes, a construção de uma consciência de planetania, substituindo a de cidadania, que já é um avanço em relação ao individual, ao individualismo. Você vê que o mundo está avançando na consciência dos problemas planetários de longo prazo e regredindo na consciência disso, porque a gente está ficando cada dia mais individualista, ao mesmo tempo que está ficando mais consciente dos problemas de longo prazo. O egoísmo está indo na direção contrária da consciência, do entendimento. Daí a necessidade de uma pedagogia que mude isso, da pedagogia das virtudes, como chama Ulisses. Eu fico muito feliz de estar podendo falar com você aqui sobre isso. Mas sem uma planetania, isso que eu estou falando vai me tirar do Senado. Esse é um discurso que nada tem a ver com a prática eleitoral. Tem tudo a ver com a prática política, tudo a ver. Mas nada a ver com a prática eleitoral. Porque ainda não fizemos o dever de casa da planetania nas escolas. E da planetania nas escolas para todos. Quebrando a imoralidade da desigualdade no acesso à educação. Eu fico muito feliz de estar aqui debatendo isso com vocês, mas esse é um tema que não se deveria apenas falar. A gente tinha que debater, discutir. Devia ter um curso e não um seminário sobre isso. Okay. Um curso e com as mesmas pessoas para poder dar continuidade no debate ao longo de algum tempo. E se houver isso, se a União Planetária fizer, me ponha como um dos seus alunos. É isso que eu tinha para dizer a vocês e muito obrigado pela possibilidade de estar pensando isso com vocês. Esse tema, pedagogia das virtudes, ele para mim é um tema muito profundo e que eu acho que nós ainda precisamos fazer cursos mesmo, sabe, Cristóvão? Nós temos ainda que examinar isso com profundidade, porque ele tem uma profundidade na minha percepção, talvez na minha falta de percepção, que eu sinto que nós temos que mergulhar mais profundamente. Eu vejo com satisfação aqui um diplomata da Bielorrússia, o que já indica também um envolvimento a Embaixada da Bielorrússia dentro do movimento Pedagogia das Virtudes. Seja bem-vindo aqui ao nosso seminário. Mas eu dizia que eu vejo essa questão com muito cuidado, a gente tem que mergulhar nisso. E isso parte de mim, especialmente numa percepção que me veio à mente, de como a humanidade, como um todo, tem sido sempre superficial. Como as coisas mais óbvias, as coisas mais claras, mais visíveis, a humanidade parece que não vê. E a humanidade tem vivido até numa insanidade de aceitar como válido situações absolutamente absurdas. Bom, para mim, o exemplo mais fácil, simples de mencionar, mas que a gente esquece que isso faz parte da história da humanidade. Até poucas décadas atrás no Brasil, em alguns países até hoje, em outros talvez um pouco mais de tempo, as mulheres eram consideradas como inferiores aos homens. Quer dizer, como é que uma coisa tão insana como essa, tão insana, tão sem propósito, pode estar presente durante toda a história da humanidade? Como é que foi possível que os nossos bisavós, como não materialmente, mas aqueles que
a geração dos bisavós nossos tinham escravos. Como é que é possível entender o que é que passava pela cabeça deles, pela alma deles, de uma coisa assim, de uma insanidade total, de uma grosseria total, de uma brutalidade total, de comprar um ser humano, e estava ali. E aí eu sempre me pergunto, e lá no ano 3000, 4000, se nós não destruirmos a humanidade antes disso, né? Os arqueólogos estudando a história anterior da humanidade, o que eles vão dizer de nós, da nossa geração do século XX, do século XXI? E eu vejo que é possível que eles digam, olha, eram bárbaros, destruíram as florestas, poluíram os rios, conseguiram poluir o mar, poluir os aquíferos, romperam com a camada de ozônio, fizeram no século XX 2 guerras mundiais, onde morreram mais de 100 milhões de pessoas. E vocês pensam, eles lá falando, que eles entraram no século XXI em paz? Não, continuaram as suas guerras ainda matando mais gente. Que humanidade é essa? Que humanidade é essa? Alguma coisa está muito errado. E se nós não aprofundarmos e não sairmos da superficialidade, não sairmos do imediatismo, não, o que interessa é o hoje, mas não olharmos isso com uma dimensão maior, nós corremos o risco de ficarmos com uma pedagogia das virtudes na superficialidade. Sim. Nós corremos esse risco. E eu, então, acho que é um terreno de águas abissais para nós mergulharmos. Eu tenho pensado, e vou até dizer aqui alguma coisa dos meus pensamentos, que certamente tem muita coisa imprópria e inadequada, mas eu tenho pensado, como é que é possível isso? Eu vejo que no mundo antigo, pelo mínimo aqui no Ocidente, mais fácil a gente falar do Ocidente, que a gente conhece um pouco melhor, no mundo antigo, nós vemos que quem falava em virtude vinha do plano religioso, a religião que falava em virtude. Mas, assim mesmo, as religiões vinham com graves erros, porque minha religião é a de Deus e a de tu é do inferno, é do diabo, quer dizer, com uma separação, quer dizer, elas não tinham uma visão clara do sentido profundo, pelo mínimo, do sentido da virtude, mas ainda eram as religiões. Mas com elas, aqui no Ocidente, tinham alguns dogmas profundamente equivocados, como o maior deles, aquele de que o planeta Terra estava parado no centro do universo e que haviam as abóbodas celestes onde estavam presas as estrelas e que havia a imobilidade do planeta Terra. E começaram, embora isso já fosse questionado até milênios antes, mas questionados de uma forma superficial, mas começaram a ser questionados cientificamente por Giordano Bruno, por Galileu, e que finalmente foi possível a ciência comprovar que os dogmas eram errados. Isso teve uma quebra naquela autoridade que existia das religiões e da religião aqui no Ocidente, e que passou a haver uma prevalência da ciência materialista. Olha esse dado. Passou a haver uma prevalência da ciência materialista. Uma ciência materialista e com uma mente fragmenta para estudar, para tentar entender o fenômeno da manifestação cósmica, ela fragmenta. Ela passou a uma visão individualista, uma visão atomista. E a partir dessa atomização, dessa individualização, tudo saiu dentro dessa linha. É como que uma linha de montagem que tudo sai dentro da mesma linha, de uma linha individualista e de uma linha separada uns dos outros, sem a gente perceber o quanto todos nós estamos interligados. E aí, então, todos os campos, nós acabamos encontrando o mesmo fenômeno. Nós vamos no aspecto educacional, nós vamos encontrar
que os pais dizem para os filhos: você precisa se preparar para competir, você tem que estar preparado. E mesmo os professores na escola dizem: não, você tem que estar preparado para competir com os outros. E a pessoa é criada e é formatada na sua mente para competir. Ele não é criado para bem servir. Não há o ensino de que se deve buscar o conhecimento para bem servir. Eu tenho aqui um texto, que eu vou até ler, muito pequeno, de um sobrevivente de um campo de concentração, um professor, que ele disse: apreciados professores e professoras, sou um sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria presenciar. Câmaras de gás construídas por engenheiros instruídos. Crianças envenenadas e mortas por médicos e enfermeiros profissionais. Mulheres e crianças assassinados a tiros e queimados por graduados em altas escolas e universidades. E conclui ele: e por isso eu suspeito da educação. Meu pedido é: ajudem seus alunos a serem humanos. Seus esforços nunca devem produzir monstros psicopatas. Ler, escrever, aritmética, etc., só serve se serão importantes, se forem para fazer os nossos filhos mais humanos. Olha que texto. Ele percebeu que a educação, se não tiver o sentido humanista, posso usar até a palavra espiritual, um sentido mais profundo, o sentido da compreensão do porquê da educação, ela pode ser até um grande engano. E até se diz mesmo que não há nada pior do que uma pessoa inteligente, preparada e que seja de mau caráter. Então, nós temos que examinar essa questão: por que uma pessoa inteligente pode ser de mau caráter? Onde é que está essa fonte que define se a pessoa é de bom caráter ou é de mau caráter? Como atuar para que nós tenhamos bom caráter individualmente e como atuar para que a sociedade seja uma sociedade de virtudes, uma sociedade de caráter? Como fazer esse elo? Onde é que está o nó górdio que nós possamos fazer essa mudança e essa transformação, influenciar a sociedade de uma maneira mais efetiva? E eu pude perceber que a questão não é simples. Mas uma ideia que me passou muito forte na minha mente é que o ser humano, ele tem o seu cérebro com dois hemisférios principais, um esquerdo voltado para a razão e o direito voltado para a sensibilidade. Mas a ciência, que só aceita como válido cientificamente aquilo que pode ser somado, que pode ser medido, que pode ser calculado, que pode ser apreciado quantitativamente, ela não leva em consideração o que é inquantificável, como os valores humanos. Ela não tem como quantificar a fraternidade, ela não tem como quantificar a honra, não tem como quantificar a dignidade. Então, ela desconhece os valores éticos, os valores universais, os valores que são os mais profundos e mais importantes, porque as relações humanas, elas se fazem através de relacionamento de pessoas que precisam de ética e de comportamento. Então, a prevalência desta sociedade individualista, desta sociedade que está fragmentada e separada e que não vê a amplitude desta visão até planetária, de que nós e a natureza somos uma coisa só, que não existimos nós aqui e a natureza lá, nós somos a própria natureza, nós somos a Terra, nós fazemos parte desse conjunto. Sem essa percepção, então tudo sai errado. Aí chega na política. Na política eu tenho tido uma experiência curiosa, meu querido Cristóvão. Eu tive com a minha atuação política, apesar de nunca... Bom,
passei ocasionalmente aqui pelo Senado, mas eu nunca tive atuação política partidária. Minha atuação sempre foi suprapartidária. Mas eu, nos meus debates sobre a questão dos direitos dos trabalhadores, e eu tive debates com pessoas que eu sabia que eram de uma mentalidade muito conservadora, que nós chamaríamos de direita, e eles falavam em democracia de boca cheia. Eu digo, me deixa entender isso, como é que ele fala tanto em democracia desse jeito? É porque a gente não percebeu que democracia não é um nome que pode ser usado assim amplamente, não. Porque aqueles que estão dentro da mente individualista, para eles, democracia é economia de mercado. Se não tiver economia de mercado, não é democracia. Democracia é poder ficar rico ilimitadamente. Democracia é liberdade de imprensa sem freio, porque não pode haver freio, tem que haver liberdade total. Então, a visão democrática deles é diferente, pelo mínimo, da minha visão democrática. Para mim, democracia, elas têm que ser uma visão que inclua a totalidade. Enquanto existir uma pessoa no mundo, uma só, que esteja abandonada, nós não somos verdadeiramente democratas. A verdadeira democracia é um por todos e todos por um. É um valor espiritual, é um valor humanista, não é um valor material. A democracia que está aí, dos partidos lutando um contra os outros, concorrendo um contra os outros, isso é um grande equívoco. É um grande equívoco. Nós temos que criar a democracia da solidariedade. Eu até algumas palavras eu já não uso mais isoladamente. Eu não gosto de falar, por exemplo, simplesmente em democracia. Para mim, eu falo democracia solidária. Eu não falo em liberdade, eu falo liberdade ética. Porque se a liberdade não for ética, ela não é liberdade, ela é abuso. Ela é abuso. Mas confundem, os termos ficam confusos porque nós estamos dentro dessa mentalidade individualista, atomista e sem sensibilidade, sem humanidade. Aí chega na economia, nós vamos encontrar o mesmo quadro. Economia é acumular, é somar, é ver quanto tem, quanto não tem. A economia tem que estar a serviço da coletividade, tem que ser humana, tem que ser humanista. Se não é uma economia humana, não é uma economia que realmente sirva. E aí eu vejo que quando um pássaro voa, e nessa criação maravilhosa que o Criador fez, com essa beleza extraordinária, e ele, com as suas asas, ele faz o seu voo, ele tem um equilíbrio perfeito das suas duas asas. Nós temos que ter um equilíbrio perfeito das nossas asas, dos nossos hemisférios. Temos que ter a razão, mas temos que ter a sensibilidade como um todo. Não é 50% de razão e 50% de sensibilidade para formar o 100%. Não, é 100% de razão e é 100% de sensibilidade. Nós temos que construir uma sociedade humana sensível, amorosa. E daí a pedagogia do cuidado. Daí a pedagogia das virtudes, daí a pedagogia da afetividade, daí a pedagogia da amorosidade. É isso que nós temos. Mas como nós temos voado com uma asa só, que é a asa da razão individualista, nós temos que fortalecer realmente a asa humana, dos nossos valores humanos, das virtudes, dos valores humanos. Agora, a questão realmente tem que estudar muito, a questão é profunda. E eu vejo uma coisa que para mim me parece muito clara. Nós temos que perceber que nós vivemos numa manifestação cósmica, que nós podemos obter o resultado que nós queremos, desde que utilizemos os meios para obter esse resultado. Há uma pequena história que a gente costuma contar, e que eu acho que ela é exemplificadora. Há
Dois amigos estavam na beira de um rio, conversavam amigavelmente quando percebem uma criança se debatendo na correnteza. Eles sabem nadar e instintivamente se jogaram, foram buscar essa criança. Quando a colocaram em terra firme, respirando, salvamos, 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 naquela alegria, eles percebem uma segunda criança. Imediatamente eles vão buscar essa segunda criança, voltam com essa segunda, veem que salvaram, um pouco mais perplexos, olham para o rio e veem que milhares de crianças estão sendo arrastadas pela correnteza. Aí um diz ao outro, né? Vamos salvá-los. O outro diz, não, vai você que alguém tem que tentar salvar essas crianças. Eu vou rio acima, eu vou ver quem é que está jogando essas crianças na correnteza. Nós temos que ir às causas, temos que ir às raízes. Esses milhões de pessoas que vivem na pobreza, que vivem na miséria, não é por acaso. É porque é o resultado da falta de virtude que nós temos tido na humanidade. É essa falta de virtude que faz as guerras, é essa falta de virtude que faz a violência, é essa falta de virtude que faz todos esses males que nós temos. Mas como vivemos também numa sociedade capitalista, que por si só é uma sociedade individualista e de disputa, porque o capitalismo também é disputa de pessoas e de empresas e de tudo mais, nós acabamos sendo sacrificados por uma visão equivocada de mundo. Nós temos que mudar essa visão equivocada de mundo. Hoje, felizmente, há um caminho mais fácil para percorrer no campo das religiões que sempre estiveram defendendo virtudes mais isoladas uma das outras e até lutando umas com as outras. Hoje a mentalidade humana, felizmente, se caminha para que haja mais do que um respeito de uma religião à outra, que seja válido aquilo que outro dia, perguntando ao Dalai Lama qual era a melhor religião, ele disse: aqui melhor fizer a pessoa que lhe trouxe a maior espiritualidade. No Cazaquistão, num Fórum Mundial da Cultura Espiritual, é um país de maioria muçulmana, e faz um fórum mundial espiritual com representantes do Papa, com patriarcas ortodoxos, com monges budistas, com monges tibetanos, com xamãs. Até eu fui convidado para falar e falei sobre cidadania planetária. A conquista da amorosidade universal foi o título da palestra que eu fiz lá. Quer dizer, há uma mentalidade, nós estamos num caminho muito bom, nós não podemos ficar pessimistas, mesmo porque o poder do pensamento é um poder de um valor extraordinário. Nós somos resultado muito daquilo que nós acreditamos, da fé que nós temos, da perspectiva que nós temos, do trabalho que nós temos. Então, acho que é muito importante nós acreditarmos em nós mesmos, acreditarmos na humanidade e trabalharmos para que seja possível fazer essa transformação. E eu vejo aí, então, que há um campo profundo para nós entendermos sobre essa questão das leis da natureza. Nós somos regidos, nós vivemos num planeta, vivemos num cosmos, que existem leis da natureza, e que nós nem percebemos o quanto somos, até de uma certa forma, prisioneiros dessas leis. E porque com essa visão de que existem leis, e uma das leis é a de causa e efeito, que nós colhemos o que plantamos, nós, para termos a correta colheita, temos que ter a reta semeadura. O mais humilde e analfabeto agricultor, ele sabe que ele tem a época de fazer os berços para colocar sementes, ele sabe que tem a época do plantio, ele sabe que tem que fazer a irrigação, ele sabe que tem que corrigir o solo. Não é uma coisa isolada, são uma porção de coisas, mas ele sabe que cuidando daquelas coisas, cuidando da irrigação, cuidando da proteção, que certamente ele vai obter o resultado. E obtém o resultado, a não ser uma catástrofe imprevisível. Mas o normal é que ele obtenha o resultado.
Nós temos que fazer a correta semeadura da nossa sociedade. Nós temos que verificar com estudos profundos quais são os berços que têm que ser preparados, quais são as épocas de plantio, quais as sementes que têm que ser plantadas, quais os nutrientes adequados que temos que colocar para que nós possamos colher essa transformação da sociedade. Não vai cair do céu sem que haja um trabalho nosso. O pintinho, para sair da casca do ovo, ele tem que fazer força para romper a casca do ovo. A semente, para germinar, ela tem que romper com a semente, com a casca da semente, romper com a terra, lançar suas raízes as mais profundas que ele puder para buscar os nutrientes e abrir-se ao sol, abrir-se para receber a luz, para receber o seu crescimento. Nós temos que fazer isso, conhecendo, estudando. É muito importante a gente estudar e conhecer, verificar essas leis da natureza e que elas marcam a vida. Einstein diz que Deus não joga dados, dizendo que existe uma ordem cósmica. Olha, isso não foi qualquer uma pessoa que disse, foi Einstein, embora para nós a autoridade tem um valor secundário, mas a gente tem que respeitar aqueles que mostraram os seus valores pela sua posição, pela sua atuação, especialmente humanista, dentro da Terra. Ele disse, Deus não joga dados. Dizendo o quê? Dizendo que vivemos num mundo que tem leis. Se nós queremos um resultado, temos que colher esse resultado. Temos que fazer a semeadura correta para ter a colheita, colheita. Há um certo debate científico em torno do assunto, por causa do Werner Heisenberg, que lançou o princípio da incerteza, dizendo que existe uma teoria do caos. Ele, fazendo exames de laboratório, ele pôde perceber que algumas coisas que eram esperadas não saíram como ele pretendia, então que existe uma incerteza. Eu acho que se nós, pelo mínimo na minha visão, aprofundarmos, vamos verificar que uma das leis da natureza é a lei de causa e efeito. Mas existe uma outra lei presente que ela está colada, que é a lei do livre-arbítrio. É a lei. E todas as consciências do universo, desde as microscópicas às macroscópicas, elas têm a consciência do livre-arbítrio, como nós temos a consciência do livre-arbítrio. Nós temos a livre-arbítrio de fazer aquilo que quisermos, mas nós recebemos a consequência daquilo que nós fizermos. Se nós plantarmos figos venenosos, nós vamos colher figos venenosos. A escolha da semente determina qual vai ser o fruto. Nós temos essa incerteza, se eu vou escolher uma semente ou outra, ela está presente na sociedade, porque são milhares de manifestações de consciência com milhares de manifestações diferentes do seu livre-arbítrio, mas todas elas estão sujeitas à lei de causa e efeito, que é uma das leis que nós precisamos ter presente. Então posso dizer que eu acho que nós somos senhores do nosso destino. Nós não estamos num mundo em que a miséria está aí, a guerra está aí, e porque não tem jeito. Porque nós, na nossa estreiteza mental, estreiteza de sentimentos, estreiteza de confiança, de fé, nós não temos atuado de uma forma efetiva. E o papel dos cientistas é exatamente de descobrir essas leis da natureza. Mas, com grande alegria, eu vejo que a ciência está mudando. Hoje, quem fala alto na ciência é chamada ciência quântica. E o que é a ciência quântica? São os cientistas que têm, e são as expressões dos nomes mais famosos do mundo de hoje, que nos diz que está tudo interligado. Está tudo interligado. Que quando um homem fere outro homem, ele não fere apenas outro homem, ele fere a humanidade inteira e fere a si próprio. Porque ele faz parte dessa humanidade e todos nós somos interdependentes, todos nós estamos no mesmo barco, todos nós feitos do mesmo barro, todos nós participamos dessa mesma vida e que é uma ilusão um indivíduo lutar isoladamente para si próprio, em conflito com o resto, porque ele está apenas fazendo mal a si próprio. Vejam o corpo humano. O corpo humano, que sabedoria! Eu acho que o construtor que planejou
o ser humano devia ter uma inteligência assim incomensurável, né? Olha, cada um de nós, quando a gente vê uma criancinha pequenininha, nossa senhora, seus olhos, seu ouvido, sua boquinha, seus dentinhos, seus braços, suas pernas, e essa inteligência que cresce, e aí vamos examinar um sistema ósseo perfeito, o sistema cartilaginoso, o sistema muscular, o sistema reprodutivo, o sistema endógeno, o sistema, todos os sistemas, e funciona tudo que é uma beleza. Todos os órgãos, uns ajudando aos outros, não há competição, não há competição. Eles se ajudam mutuamente. Aí vem o Marcelo lá e diz, eu estou de mal, eu estou de mal, eu estou fora, eu estou fora. Ela cria um câncer, mata o corpo e morre junto. Mata o corpo e morre junto. Ela não sai. Nós temos que entender as leis da natureza. É preciso que a humanidade possa perceber que a felicidade da humanidade está na percepção de que todos nós fazemos parte de uma mesma vida e que aquele que está lá como o maior marginal, na verdade, ele é um pobre marginalizado. Eu aprendi com minha mãe a rezar pelos prisioneiros e ela me dizia, nós os chamamos de marginais, mas como regra eles foram marginalizados. E nós, nessa atuação nossa de punitiva, vamos punir, vamos ser mais, está faltando punição. Não está faltando punição, está faltando coração, está faltando amor, está faltando carinho, está faltando cuidado, está faltando humanidade, está faltando a gente ser realmente uma raça humana digna e não uma raça humana selvagem, uma raça humana que até outro dia estávamos aqui com escravos, que ainda hoje estamos com guerras, que ainda hoje temos milhões abandonados. Está faltando humanidade. Nós temos que entender isso. A pedagogia das virtudes, ela tem que trabalhar para mostrar que não é ser bonzinho, não. O problema não é ser bonzinho, é que todos nós fazemos parte de uma mesma vida. É ignorância a pessoa imaginar que ele sozinho vai ser feliz. Sozinho nenhum de nós tem significado nenhum. Coloca uma pessoa sozinha aí no deserto, ela não existe. Não existe. A nossa vida se faz pelo relacionamento. É no relacionamento que a gente tem dia a dia, é que a gente estabelece esses laços e que só são laços saudáveis se forem amorosos. Não existe duas formas, olhe bem o que eu estou afirmando, não existe duas formas de relação saudável, só existe uma. Relação saudável é amorosa, é afetiva, é carinhosa, ela não é uma relação diferente, seja marido, mulher, pai, filho, país com país. Nós temos que ter uma atitude planetária de amorosidade para com todos os países do mundo. E aí uma neta minha, há anos atrás, hoje ela já está maiorzinha, ela me disse assim um dia, vô, então, em vez de jogar bombas nos países, devia jogar bombons. Eu digo, é isso, minha querida, mas é isso. Mas é isso, o amor irresistível. Omnia vincit amor, isso vem lá do latim. O amor tudo vence, o amor tudo vence. É um amor que falta no mundo. A gente tem um pouco de cuidado de falar de amor, porque adulteraram tanto essa palavra que as pessoas já não sabem mais direito nem o que é amor. Para as pessoas do mundo, especialmente mais jovens e mal instruídos, mal orientados, amor é sexo pura e simplesmente. Não, amor é a própria criação do universo, é a própria manifestação cósmica que liga tudo harmoniosamente, os planetas harmoniosamente girando, os corpos nossos constituídos harmoniosamente, as florestas que funcionam com um equilíbrio ecológico profundamente harmonioso. A vida só existe porque existe harmonia. Nós só existimos como corpo físico porque todas as nossas bilhões de células trabalham em harmonia umas com as outras. Só que essa harmonia que nós temos no nosso corpo físico, nós temos que levar para o corpo social. Mas, como existe uma mentalidade estreita, sensibilidade estreita, falta de confiança, isso fica difícil. Mas o trabalho que eu sinto é de levar isso ao mundo. Vou terminar o que eu estou falando. Um rapaz me perguntou,
na palestra. Ele disse, eu quero ser amoroso, mas como é que eu posso trabalhar comigo para ser amoroso? Eu acho a pergunta fantástica. Como é que eu vou trabalhar comigo para ser amoroso? E como é que eu posso fazer para que os outros também sintam esse sentido do amor e possam atuar com amorosidade? O que eu posso fazer? E eu, então, naquele instante, eu mais ou menos disse a ele o seguinte: do ponto de vista individual, nós vivemos uma dualidade. Isso foi muito bem retratado por Goethe, que disse, eu tenho dentro do peito... há que dois seres respiram em meu peito. Há que dois seres respiram em meu peito. Olavo Bilac é que disse, eu tenho dentro do peito um demônio que ruge e um Deus que chora. E se a gente quiser sair da poesia, o São Paulo está lá e disse, não sei porquê, está lá nos Coríntios, não sei porquê, não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Há uma dualidade que é aquele conflito nosso, do nosso ego, da nossa personalidade com a nossa essência, com o nosso verdadeiro ser. E então a gente tem que compreender isso. Primeiro, quem somos, e aliás o estudo merece a gente entender até o que não dará para fazer aqui nesse instante, mas pesquisar o que nós estamos fazendo aqui vivos, por que nós nascemos, né? Nós teríamos que fazer pesquisas maiores para tentar entender a razão de ser da existência. Mas então, eu dizia que, eu li uma história de que um pastor, um sacerdote, um guru, foi procurado por um dos seus fiéis e disse a ele, eu peço a sua ajuda, eu tenho dentro de mim um lobo feroz, que muito agressivo, se explode por qualquer coisa, mas eu sinto que eu também tenho dentro de mim um cão pastor, protetor, a vontade de proteger. E eu sinto que eles estão brigando, sempre estão em luta, eu passo de um para o outro, de um para o outro. Quem é que vai vencer essa luta? Então, o seu pastor disse assim, vai vencer quem você alimentar. Vai vencer quem você alimentar. Alimente esse cão pastor e deixe o lobo morrer de inanição. Não mate o lobo, deixe ele morrer de inanição. Eu acho que é um dado muito importante no que diz respeito ao comportamento individual de cada um de nós. De que se nós vemos uma situação que nos envolve, a gente buscar o melhor de nós dentro dessa situação. E relativamente aos que estão fora, nós não podemos mudar o outro. Nós não temos a nossa pedagogia de virtude, nós não temos poder de mudar o outro. Só ele que pode se transformar. Mas nós temos o poder de dar nutrientes adequados, nutrientes físicos, nutrientes emocionais, nutrientes mentais, nutrientes espirituais, para que ele possa se transformar e possa ser alguém que possa absorver esses nutrientes. Quando nós comemos uma comida física, tem que ser saudável. A mais emocional, a mental, a psicológica, a espiritual tem que ser saudável também. Se nós ligamos as nossas televisões e só vemos cenas de horror e de miséria, nós estamos sendo malnutridos com esses elementos. Nós precisamos, não de censura, mas nós precisamos de ética na comunicação. Nós precisamos de ética. Mas, acima de tudo, essa ética tem que se caracterizar pelo amor, pela compreensão de que o amor é o que há de mais extraordinário. E me perdoe, mas vou contar mais uma historinha. Porque eu tive a minha primeira experiência com amor aos mais ou menos com 10 para 11 anos de idade. Eu vinha pela rua da minha cidade, em Santos, Rua Joaquim Távora, para minha casa. E quando passei numa casa, tinha uma vitrine com um livrinho, Nosso Amor aos Animais. Eu que fui criado pelos meus pais como vegetariano por amor aos animais, porque minha mãe, quando foi comprar carne no matadouro com 14 anos de idade, ficou escandalizada com o que era aquilo. Então ela me disse sempre, criatura
De Deus a gente não mata, era o que ela me dizia. Criatura de Deus a gente não mata. Eu, quando vi aquele livrinho, quanto é que é o livro? Tanto, devia ser, que coisa de quê? 10, 15 reais, 20, uma coisa pequena. Fui em casa, peguei o dinheiro com minha mãe, peguei o livro, vim. Cheguei a abrir o livrinho para ler. Capítulo 1. Os cabritinhos. Devemos amar os cabritinhos porque nos dão sua carne para comer. Com a sua pele podemos fazer bolsas. Com seus cascos podemos fazer botões e com seus chifres adornos para caixinhas. Eu fechei o livro, não li mais. E minha mãe, eu vi ela repetir isso tantas vezes para amigos, visitantes, que eu acabei decorando o que eu teria dito a ela. Ela dizia que eu teria dito a ela assim: mamãe, foi uma mulher muito piedosa que escreveu o livro, mas ela não sabe o que é amor. Então a gente tem que saber as coisas. Nem amor a gente sabe mais o direito que é. Para nós, o nosso amor é utilitarista. E eu quero encerrar dizendo que, para mim, a minha visão, amor não é um sentimento simplesmente. É muito mais do que um sentimento. Amor é a manifestação cósmica que liga a toda a vida, a todo o universo, a todas as coisas. Essa visão que a física quântica tem tido de hoje. Esse fio, essa energia que liga todo o universo de uma forma positiva. E que a nossa postura de amor, então o que é amor? A nossa postura não é de dar amor, é de ser amor. Isso é uma diferença gigantesca. Porque quando eu dou amor ao Aldo Paviani, que eu gosto tanto dele, que me dá tanta inspiração, a minha mulher, que é um tesouro para mim de todos os dias, aos meus filhos, aos meus amigos. Isso é dar amor. Ser amor é um estado de ser. Para mim, a verdadeira pedagogia das virtudes é criar novos cidadãos planetários que sejam amor. A postura deles é de amor. É de amor. Diante de qualquer circunstância, em qualquer circunstância, eles simplesmente são amor. E até vejo que essas grandes figuras da humanidade, seja um Cristo, seja um São Francisco de Assis, seja um Buda, seja um Dalai Lama, todas essas grandes figuras, eles são grandes figuras porque eles sempre foram amor, simplesmente amor. Para eles não existe o mocinho, o bandido, eles são amor para com todos, porque sabe que todos precisam dessa transformação. E é assim que eu vejo a pedagogia das virtudes, criar, a partir da consciência coletiva da responsabilidade individual, que cada um de nós é responsável, criar a consciência coletiva da amorosidade universal.